amigos, que alegria estarmos juntos novamente, falando sobre a doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, que nos educa, e falando sobre o Evangelho de Jesus, através do grupo Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru. Neste mês de setembro, no último dia 7, comemoramos 200 anos da independência do nosso país, uma data importante a ser comemorada. E o Grupo Aulas da Vida homenageia o nosso país, o nosso querido Brasil, neste mês tão importante dessa grande comemoração. E seguindo dentro dessa homenagem, nós vamos falar hoje sobre a união de um povo. A união de um povo dentro de uma nação. Somos todos irmãos numa nação. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. O Livro dos Espíritos, questão 803. Nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: todos os homens são iguais diante de Deus? E a resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, os espíritos da codificação respondem a Kardec que sim, que todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes, e o nosso fim é o mesmo. Qual é o fim a qual fomos criados? Qual é o objetivo da nossa criação? Tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. Esse é o objetivo da nossa criação. Então somos todos iguais, não há distinção aos olhos do Pai. Em seguida, a essa resposta, Kardec então complementa, dizendo assim: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. São as leis de Deus, as leis universais. Nós temos as leis de adoração, a lei do trabalho, da reprodução, a lei da destruição, a lei da conservação, a lei da justiça, do amor e da caridade, a lei da igualdade, a lei da sociedade. Todas essas leis são leis de Deus, são as leis universais que nos regem, e todos nós estamos sob a égide desta lei maior. Por isso somos todos iguais. E por fim, todos nós nascemos fracos, não é? Nós nascemos fracos, nós nascemos indefesos, nós nascemos necessitados de atenção, de cuidado. Todos nós nascemos da mesma maneira. E achamos-nos, não então, sujeitos às mesmas dores do corpo. Todos nós temos a possibilidade de sentirmos as mesmas dores. A dor de uma pessoa pode ser igual à dor da outra. Todos nós temos e estamos sujeitos às vicissitudes da vida, aos problemas da vida, às dores físicas, às dores morais, porque nós somos todos iguais. Tanto a dor do rico quanto a dor do pobre é igual, E tanto o corpo do rico, tanto quanto o corpo do pobre, se destrói da mesma maneira. Então, nós nascemos da mesma maneira, o nosso corpo se destrói da mesma maneira e temos a possibilidade de sentirmos as mesmas dores. Temos os problemas da mesma maneira. Aqui nós falamos rico e pobre porque, como Kardec em seu comentário descreve, mas
todos nós, não existe a diferença, né? Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural. Isso aqui é importante entendermos. Nem pelo nascimento, nem pela morte, todos aos seus olhos são iguais. Então, o que Kardec diz aqui no seu comentário é que nada que seja externo, nenhuma circunstância externa, né, modifica essa igualdade. Difere uma pessoa da outra diante dos olhos de Deus e das leis que nos regem, né? Nós nascemos e nosso corpo é destruído como de todos os outros, porque somos todos iguais. Então, a Kardec diz em seu comentário que Deus não dá privilégio a nenhum, ele não concede superioridade natural a nenhum de seus filhos, a nenhum espírito, mesmo quando do nascimento, mesmo quando da morte. E aqui nós temos que entender que essa superioridade que Kardec está falando não é em nenhum ponto de vista material. Nenhum ponto de vista material. Porque nós temos, né, espíritos que nascem em lares abastados, equilibrados, nós temos espíritos que nascem em lares não tão abastados assim, né, ou então em lares que mais de difícil convivência, né? Então, nós temos várias situações em relação a como chegamos a esse mundo, né? Como é a característica da nossa família, os cuidados que recebemos, todos nós. Mas isso acontece por vários outros motivos, que não é o nosso estudo, a nossa conversa de hoje. Mas isso é característica e isso é consequência de vários outros motivos. Não é porque Deus deu superioridade a um, ou um privilégio a um, em detrimento de um outro filho seu. Não, Deus não faz acepção das pessoas. Deus não separa os seus filhos e não privilegia nenhum, porque o amor é para todos. E as suas leis, que são justas e misericordiosas, são para todos. Mas, para que a gente possa compreender, e não só compreender, mas que a gente possa realmente enxergar essa igualdade entre nós, né? Para que possamos interiorizar mesmo essa concepção de igualdade, nós temos que ir assim, bem lá atrás. Nós temos que fazer agora uma viagem em muitos bilhões de anos. Nós temos que voltar ao surgimento, à criação do nosso planeta. Vamos entender por quê? Vamos viajar então, hein? No livro Evolução em Dois Mundos, o livro do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Xavier, do nosso querido Chico. Então, num capítulo, André Luiz fala dos primórdios da vida. Vamos entender. Ele diz assim: a matéria elementar, ao sopro do Criador, formou a Terra, que é o nosso plano solar, né? Então, ele diz que essa matéria elementar, que é a matéria original, né, da formação dos mundos, e aí nós vamos ter que fazer um à parte. É claro que esse livro é muito complexo, né? Nós temos limitações de entendimento, não só em relação ao que está descrito no livro, mas em relação às nossas condições evolutivas mesmo, né? Nós recebemos informações daquilo que é possível tentarmos compreender. Por quê? Porque nós não somos espíritos ainda com um grau mais elevado de entendimento para que possamos receber todas as informações e compreendê-las. Muitas coisas ainda para nós ficam ainda um tanto quanto vagas, mas o que já recebemos
é tão importante, tão profundo, que nos auxilia nesse entendimento, mesmo dentro de toda essa limitação. Então, aqui nós vamos fazer um pequeno resumo, uma breve síntese, né, das palavras de André Luiz, que são importantes para esse nosso entendimento. Então, ele diz que essa matéria elementar, não sabemos como é essa matéria elementar. Sabemos que é a matéria original, a que deu origem a todas as outras, da qual as outras se formam. Mas não podemos dizer que sabemos como que é essa matéria elementar. Mas, enfim, essa matéria elementar, então, ao sopro do Criador, que também não entendemos como que isso se procede, né? Mas temos esse entendimento que foi nos trazido, formou, então, a Terra. A Terra, o nosso plano solar, dentro dessa galáxia, né? Entre tantas e tantas outras que existem, porque existem muitas moradas na casa de meu pai, nos ensinou Jesus. Mas voltando ao nosso planeta. Então, essa matéria elementar formou a nossa Terra, né? Formou esse nosso planeta. E a imensa fornalha atômica estava, então, habilitada a receber as sementes da vida. As sementes da vida. Então, surgiram os mares, né? E surgiu uma gigantesca massa viscosa, que André Luiz chamou de geleia cósmica. Tá? Vamos tentar imaginar, né, os mares, vamos tentar imaginar essa geleia cósmica. E nessa geleia cósmica, então, brotou o princípio inteligente. Então, ali com essa matéria elementar, foi surgindo o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Né? Então, o princípio inteligente se formou ali nessa geleia viscosa, essa geleia cósmica, né? Em suas primeiras manifestações, é a origem. Tá? Então, através do calor e do frio, do calor e do frio, do calor e do frio, surgem então os organismos unicelulares, os organismos que têm uma única célula. E esses organismos, eles são autossuficientes, eles sobrevivem, né? Eles se alimentam, eles se reproduzem com uma única célula. E são os fungos, são algumas bactérias, alguns protozoários, como a ameba, tá? Então, aí é o surgimento. Dentro dessa atividade, séculos e séculos preciosos passaram. Apareceram, então, os vírus. Os vírus já são organismos pluricelulares, né? Já são organismos com mais de uma célula, tá? Diferente daqueles de séculos e séculos atrás que se formaram. E algumas bactérias também pluricelulares. E essas bactérias rudimentares, o que elas fizeram? E esses vírus, o que foi feito? Eles começaram a trabalhar a construção do solo. Olha que interessante, começaram a trabalhar a construção do solo para o quê? Para que chegasse e surgisse, então, o reino mineral. Olha, já um passo na evolução desse princípio inteligente. Aí, nesse reino mineral, milênios e milênios também se passaram. Esse princípio inteligente começa, então, a nutrir-se de uma substância chamada clorofila. Nós conhecemos essa substância das nossas plantinhas, né? Respiração das nossas plantas. Então, esse princípio inteligente, já nesse reino mineral, ele começou a nutrir-se dessa substância, tá? E essa substância, a clorofila, ela é formada, né? Além da sua composição, além de nitrogênio, de carbono, de hidrogênio, formada de um átomo de magnésio em cada molécula que possui. Forma-se então o reino vegetal com o surgimento das algas. Então passamos do reino mineral para o reino vegetal.
E essa clorofila, ela faz parte, ela é uma molécula do grupo das porfirinas. É o nome do grupo que ela se insere, tá? E esse grupo das porfirinas também contém a hemoglobina. O que é a hemoglobina? É a célula que dá o pigmento ao nosso sangue, tá? Então, olha que interessante, como ela se forma ali, como ela faz parte desse mesmo grupo, a constituição do reino vegetal precede, né, a constituição do sangue de que vai se alimentar o reino animal. É muito interessante toda essa evolução em milênios e milênios. Então, o princípio inteligente originalmente foi formado, né? Não entendemos como, mas foi formado naquela geleia cósmica. Em seguida, ele, aos séculos e séculos, foi dando origem ao reino mineral, não é? O princípio inteligente se desenvolvendo em vários organismos, deu origem ao reino vegetal, que se preparou, então, para receber o reino animal. Mais uma etapa da evolução. Primeiro, as bactérias lavrando o solo para que as plantas proliferassem no reino vegetal, criando então a atmosfera adequada ao reino animal. Tudo preparado, tudo sabiamente preparado e organizado. Tudo sabiamente preparado e organizado. Depois as plantas aparecem, então, os animais, gerando o quê? Recursos orgânicos para que o instinto dos animais pudesse, então, expandir-se no rumo da inteligência, no rumo da consciência. Em seguida ao animal surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz. Olha que interessante, então, como que se formou, a grosso modo, uma brevíssima síntese, né? Como que se formou o nosso planeta? Como que aconteceu a evolução dos reinos, do instinto para a consciência, né? Desse princípio inteligente para o espírito. É a evolução. Então, hoje nós somos um espírito. Nós somos essa centelha. Mas lá atrás nós fomos esse princípio inteligente, totalmente sem individualidade, sem consciência, sem decisão, apenas vivendo, sobrevivendo, reproduzindo, se alimentando, se formando, se modificando, até que virou um espírito. E emanou, claro, o desenvolvimento, né, foi emanando, os vegetais, os animais, minerais em primeiro lugar, depois vegetais, animais, e nós, os homens. Então é muito importante nós entendermos, ou termos uma ideia, né, que seja, de como tudo se processou. Porque nós nos sentimos às vezes tão distante dos outros seres, né? Os outros seres e até daqueles da nossa própria espécie, do Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, né? Então, nós nos sentimos às vezes tão distante, os outros povos de outros continentes, de outros planetas. Será que nós nos entendemos como irmãos? Olha a evolução, a natureza divina, o processo da divindade na evolução. Nós partimos da mesma origem e fomos desenvolvendo até nos formarmos espíritos e emanarmos um corpo, como estamos hoje, dentro dessa nossa constituição planetária. Então, nós somos criaturas
do mesmo Pai, da mesma evolução, passamos pelos mesmos processos. Nós somos todos iguais. Não existe diferença. Não importa aonde nascemos, como nascemos, né, de quem nascemos, a situação, a circunstância, que língua falamos, qual é a nossa cor, qual é o nosso credo, quais são os nossos gostos, né? Qual é, a nossa sexualidade. Nada nos difere. Nós somos criados, nós evoluímos dentro de todo este processo. Nós somos exatamente iguais. Mas agora que nós nos tornamos então um espírito com consciência, essa é a diferenciação do restante, né? Nós saímos do instinto, apenas da sobrevivência. Nós não estamos mais só na sobrevivência, nós estamos na evolução espiritual. É a consciência, é o livre-arbítrio, é a possibilidade de decisão que nós temos. Agora nós somos gerentes de nosso destino. Agora nós dirigimos a nossa vida. Antes não, era instinto mesmo. Agora nós dirigimos. Nós somos os gerentes. O leme do nosso navio está em nossas mãos. Então agora nós vamos fazer o quê? Qual que é o nosso trabalho aqui? Evoluir o intelecto, evoluir a moral e evoluir o nosso espírito. Buscarmos essa evolução para quê? Para atingirmos o objetivo ao qual fomos criados, que é sermos espíritos perfeitos. Não é? Nossa criação? É muito interessante, né? Nós observarmos toda essa evolução. Leon Denis, ele diz que há em todos os reinos da natureza uma evolução. Todos os reinos. E olha, a evolução não cessa. Ela não acabou. Ela ainda está acontecendo sempre. Muitos princípios inteligentes estão evoluindo. Não é? Então a evolução não cessa. Ela continua. E nós fazemos parte dessa evolução. Então, Leon Denis diz que há em todos os reinos da natureza uma evolução. Na planta, reino vegetal, a inteligência dormita. No animal, sonha. No homem, ela acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Só que com essa maioridade moral que nós atingimos, que nós conquistamos através da evolução e agora nós temos o nosso raciocínio, né? Nós temos então a obrigação, o trabalho a fazer, que é aprimorar as nossas manifestações e enriquecer os nossos atributos. É a evolução, é a reforma íntima, é priorizar o intelecto, né? Priorizar e melhorar os sentimentos, melhorar as decisões através do nosso livre-arbítrio, né? É expandir essa consciência. Por quê? Porque nós atingimos uma maioridade moral através do raciocínio. Então, estamos aí, na direção, cuidando do nosso destino. No artigo 5º da nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, o caput desse artigo diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, nós temos a lei divina que diz que nós somos todos iguais perante os olhos de Deus. Aí, voltando para o nosso país, né? Nós temos na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, nós temos esse artigo 5º que nos diz que todos nós somos iguais perante a justiça dos homens. Todos nós somos iguais.
E nós temos direitos invioláveis, ou seja, direitos que ninguém pode tirar de nós. Que é direito à vida, à igualdade, à liberdade, a termos a nossa propriedade, né? A nossa segurança, são direitos que nós temos e que a lei nos garante. A lei diz que nós temos esses direitos. Então aqui a lei dos homens, né, apesar de todas as suas falhas, enfim, está aí se conectando à lei de Deus, dizendo que nós somos todos iguais e nós temos que ter os nossos direitos, né, observados, que são as nossas garantias fundamentais. Olha que importante, que bom termos a noção, né, de que nós somos, dentro dessa lei, abraçados, né, dentro dessa lei, no sentido dessa nossa igualdade e proteção. Está aqui, está no artigo 5º da Constituição Federal. Certa feita, depois de expulsar um demônio do corpo de um homem, cego e mudo, Jesus foi acusado por seus perseguidores de expulsar demônios por Satanás. Então os fariseus diziam que Jesus tinha aquela força que provinha do Satanás, que ele era o enviado de Satanás, ele trabalhava por Satanás. Por isso ele conseguia, então, realizar todas essas curas e afastar esses demônios. Era o ataque que ele recebia. Jesus, então, responde a essas acusações dizendo: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que Jesus quis dizer aqui? Nessa passagem do Evangelho, Jesus, então, quis dizer aos fariseus, aos que o acusavam de trabalhar para o Satanás, né, que se ele trabalhasse para o Satanás e expulsasse que é o demônio, expulsasse o demônio, né, do corpo das pessoas, como ele estava fazendo, não teria lógica. O que ele quer dizer é, se eu estou com ele, eu estou com ele. Por que eu não iria trabalhar a favor e trabalharia contra? É isso que Jesus quis dizer. Mas ele quis dizer ali, mas toda a palavra de Jesus, toda a ação de Jesus tem um contexto, é uma simbologia, né, que ele fala ali, mas é um contexto amplo e para todo momento da nossa vida. Tudo é de grande ensinamento e nós temos que interpretar essas palavras do Cristo. Mas naquele momento ele disse isso. Mas se eu trabalho para ele, por que eu vou expulsá-lo? Então eu estou contra. Tem lógica? Não tem lógica. Então se eu estou dividido, não, ou eu trabalho para ele ou não trabalho para ele. Isso Jesus quis dizer. Claro, aqui nós temos que entender, né, que aqui era como as pessoas entendiam e entendem ainda, né, muitos de nossos irmãos, em relação à palavra demônio, essa nomenclatura, nós sabemos que não existe nós entendemos assim, né, uma força tão superior, igual, a que se iguale ao nosso Pai, né? São espíritos levianos, são espíritos ignorantes ainda nas verdades, que se comprazem ao mal, né? Mas nunca, jamais compatível com o poder de Deus, né? Mas enfim, era como se falava ali, como Jesus interpretou. Então, o que quer dizer quando Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida não subsistirá? Nós não podemos seguir a dois senhores. Jesus nos diz isso. E que seja assim, sim, a nossa palavra ou não, não. Jesus também nos ensina assim. Ele quer dizer que nós temos hoje, nós como espíritos, a consciência, nós temos a nossa condição de refletir e de escolhas. Então, se nós temos essa condição, nós entendemos o que é certo ou errado, o que é bem e mal,
pelo menos dentro da concepção de cada um, né? Entendem como eu quero dizer? Dentro da minha concepção, eu sei o que é bem e o mal, já defini, né? No meu íntimo, o que é bem e mal, o que é certo e errado, né? Mas cada um tem a sua ideia de acordo com o seu entendimento e a sua evolução. Cada um tem, né? Nós sabemos que existe a lei que define isso para nós, a lei maior. Mas nós ainda estamos nessa construção de entendimento. Mas tudo bem, né? O que Jesus quer dizer é isso. Se eu sei o que é certo, então eu vou seguir na linha do que a minha consciência diz que é. Se eu acho que não é certo, então eu vou não seguir na linha daquilo que eu acho que não é certo. E Jesus está querendo, então, traçar para nós um caminho de retidão, quando ele diz que ninguém dividido, e aqui nós podemos dizer no nosso interior, né, no nosso íntimo, que ninguém dividido sobreviverá. Nós temos que fazer as nossas escolhas, e as nossas escolhas devem ser pautadas pela nossa consciência. Por isso nós temos duas asas para evoluirmos. Duas asas que é o nosso trabalho. Nós temos o intelecto, conhecimento de tudo. E nós temos a moral, que é a ética, que é a mudança dos nossos sentimentos, que é a melhoria dos nossos sentimentos, é a nossa reforma íntima, a nossa corrigenda. Então nós temos que nos mantermos coesos dentro daquilo que são as nossas concepções, dentro daquilo que nós entendemos. Mas, partindo ainda para um outro entendimento, quando Jesus diz, nenhuma casa subsistirá se ela for dividida. Vamos pensar então, dentro da nossa nação, do nosso país. Vamos pensar dentro das nossas convivências, vamos pensar dentro dos nossos lares. Como podemos alcançarmos uma felicidade, alcançarmos o progresso, alcançarmos a paz, se vivemos em luta de opiniões, em luta uns com os outros, de falta de compreensão e de entendimento. Então, Jesus está nos trazendo essa divisão, não é divisão territorial, não é assim, não, porque nós somos tanto irmãos e estamos tanto unidos nesse universo, né? Influenciando uns aos outros, tanto com aquele que está do nosso lado, como aquele que está em outro continente longínquo e que nós não vamos nos encontrarmos nunca em nossa vida, nessa nossa vida. Nós somos unidos, nós somos iguais, nós fazemos parte de uma família universal, a família de Deus. E dentro dessa nossa nação e dessa nossa casa, como que nós vamos viver bem e felizes, e em paz, em equilíbrio, evoluindo, crescendo, conquistando as coisas boas, se vivemos em divisão? Então podemos pensar assim, é difícil, claro, né? Nós vivemos em turras, vivemos em brigas, em discussões. Então, o ideal seria nós termos, convivermos e termos no nosso lar e termos na nação, na nossa sociedade, temos um único pensamento, todo mundo tendo o mesmo pensamento, não divergindo, né? Todo mundo aceitando, todo mundo tendo o mesmo desejo, todo mundo se querendo seguir o mesmo caminho, tendo os mesmos objetivos. Não. Nós somos, apesar de nós sermos irmãos e iguais perante Deus e perante a justiça dos homens, como lemos aqui no artigo 5º da Constituição Federal, nós somos individualidades e somos espíritos ainda buscando a nossa evolução espiritual. Alguns ainda nem buscam, nem compreendem essa necessidade. Então nós temos faixas de evolução espiritual diversas, nós convivemos com todas essas faixas de evolução espiritual. Então nós não somos iguais na nossa individualidade. Nós pensamos diferente,
né? Nós temos desejos diferentes, nós temos ideias diferentes, mas isso não pode nos trazer o quê? A divisão. Então Jesus quer dizer, né, indo mais além nessa frase do Cristo, que nós temos que aprender a viver em comunhão, em compreensão. Não precisamos ter a mesma opinião do outro. Não precisamos nem gostar da opinião do outro. Não precisamos nem gostar do que o outro faz. Não precisamos nem estar de acordo com a forma como ele vive. Esse não é o objetivo nosso e não é nem direito nosso. Não é isso. Nós temos que ter a consciência lá de trás de como tudo evoluiu, de como nós passamos por todo esse processo de evolução para chegarmos até aqui, todos nós, sem diferença, sem privilégios, todos nós, da mesma maneira, e sujeitos às mesmas regras, à mesma lei de Deus. Então, se nós somos todos iguais, apenas em processos evolutivos diferentes, por que não nos respeitarmos? Né? Por que não vivermos em paz dentro das diferenças? Que existem as diferenças. Então, nós não precisamos que todos pensem como nós, que tenham a mesma opinião que a nossa, que goste das mesmas coisas que nós gostamos, que viva como nós vivemos. Por que o nosso ideal de vida é o correto, em detrimento do ideal de vida do outro? Nós não podemos fazer essa divisão. Nós somos todos iguais, nós temos que respeitar uns aos outros, não é? Isso Jesus nos traz. Respeito, compreensão. Não dividirmos a nossa casa, não dividirmos os nossos relacionamentos, não nos dividirmos dentro de uma nação. Respeitarmos-nos, porque nós temos direito às nossas decisões, às nossas opiniões, à nossa forma de viver. E isso vai mais além. Nós temos que respeitar não só os nossos irmãos, né, espíritos como nós, em todos os sentidos, mas também nós temos que proteger e respeitar a natureza, proteger e respeitar os animais. Eles fazem parte da criação, fazem parte da evolução. E nós precisamos uns dos outros. É respeito, não é? Isso é muito importante para pensarmos. André Luiz, no livro Libertação, ele nos diz que permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, nas aparências, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Cada espécie de seres, do cristal ao homem, ou seja, lá do reino mineral a nós, né? Aos homens, ao espírito encarnado. Então, cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, que é aquilo que nós estamos conquistando, sermos espíritos perfeitos e puros, abrange inumeráveis famílias de criatura. Todos nós vivendo ainda dentro dessa caminhada, operando essas criaturas, operando em determinada frequência do universo, é a evolução de cada um. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça tanto os sábios quanto os vermes. É linda essa frase, né, de André Luiz. É linda essa frase. O sol, que é a misericórdia de Deus, podemos entender assim, que é as leis de Deus, né? Ela alcança a todos os seres, quer sejam já os sábios, os espíritos puros, quer sejam os vermes, aquele princípio inteligente lá no início da evolução. Isso é algo que devemos pensar, porque se viemos, temos a mesma origem, passamos pela mesma evolução, pelos mesmos trâmites até chegarmos onde estamos hoje. Ainda temos, porque muitos de nós já estão bem além de nós. Por que não nos respeitarmos como verdadeiros irmãos?
Nós temos que começar a nos olhar verdadeiramente como irmãos, como partes desse universo, filhos do mesmo Pai. Por isso é importante termos a noção de como tudo aconteceu, por mais que seja difícil para nós o entendimento, por mais limitações que temos, né? É muito importante termos essa noção de como chegamos até aqui, né? E somos todos iguais. O sol nasce para todos nós, como respondeu os espíritos para Kardec, né? O sol nasce para todos nós. Dizemos isso tão frequentemente e não entendemos quanto de verdade tem isso daí, né? Nós temos as mesmas oportunidades, nós temos direitos às escolhas, basta não nos dividirmos, basta vivermos como irmãos, não só na nossa nação, mas no universo todo. Mas falando da nossa nação, vivermos como irmãos. Nós passamos por momentos complicados, né? Por momentos de falta de incompreensões, de pessoas se desrespeitando, né? Por divergências de opiniões. E aonde isso vai nos levar? Para onde isso vai nos levar? Nós temos maneiras de mostrar as nossas opiniões, nós temos maneiras de mostrar aquilo que desejamos para a nossa nação e para nós, sem ofendermos, respeitando e sem trabalharmos mais com o preconceito e os julgamentos, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai, nós passamos por toda a criação da mesma maneira. Nós temos as mesmas oportunidades e somos criados para o mesmo objetivo. Vamos então passar a compreender essa evolução, que ainda estamos nela, ainda estamos buscando, nos respeitando, né? Olhando para nós verdadeiramente como os nossos irmãos, que não temos o dever de julgar, não nos cabe dizer quem está certo e quem está errado. Só nos cabe fazermos o melhor por nós e pelos outros. Julgamento, isso é por conta de Deus, que é o nosso Pai e o nosso Criador, não nos cabe. Vamos viver como irmãos numa nação? Vamos viver como irmãos na sociedade? Vamos viver como irmãos verdadeiros dentro do nosso lar, com os nossos amigos, nos nossos trabalhos? É assim que vamos passando esse sentimento de compreensão, de solidariedade. É assim que vamos trabalhando o nosso íntimo e ajudando no progresso da nação, no progresso do mundo, porque somos co-criadores em plano menor, é que vamos também auxiliar o nosso progresso individual. A responsabilidade nossa é imensa e não é só com a nossa evolução, com o nosso crescimento e com chegarmos lá no topo, que é o objetivo para o qual fomos criados. Não, nós temos responsabilidade diante da vida e diante de todos que estão à nossa volta. Que sejam os nossos irmãos em espírito, que sejam os nossos irmãos animais, a nossa irmã natureza, o nosso universo, a nossa nação. Vamos amar a nossa nação, vamos amar os nossos irmãos, vamos viver em tranquilidade, para crescermos e evoluirmos e tornarmos este mundo o mais breve possível dentro da possibilidade de um mundo de regeneração. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem na paz de Jesus.